As 10 visões proféticas mais impactantes do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como Livro da Revelação, na Bíblia cristã, é famoso por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Venha conosco explorar as profecias mais simbólicas e impressionantes desta poderosa obra apocalíptica. Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá. 1. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Esta é uma das visões mais marcantes descritas no Apocalipse. Os 4 cavaleiros aparecem montados em cavalos de diferentes cores: branco, vermelho, preto e amarelo esverdeado. Cada um simboliza aspectos cruciais dos juízos que cairão sobre a terra. Nos versículos 2 a 8 do capítulo 6, lemos o seguinte: O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco e simboliza a conquista. Sua chegada desencadeia conflitos violentos e guerras que destroem nações e levam a humanidade ao desespero. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra. Sua espada simboliza a violência e a destruição que se espalham sem controle pelo mundo. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, personifica a fome. A balança em sua mão alude à desigualdade na distribuição dos recursos, causando sofrimento generalizado. O quarto cavaleiro, montando um cavalo amarelo esverdeado, representa a morte. Sua chegada traz pragas, doenças e o colapso da vida como a conhecemos. Ao refletir sobre esses cavaleiros, muitos consideram que eventos recentes, como a pandemia de 2020, evocam as calamidades descritas nesta profecia, lembrando-nos de quão frágil é nossa existência. 2. A Grande Tribulação. Outro evento profético descrito no Apocalipse é a Grande Tribulação, um período de sofrimento sem precedentes que afetará toda a humanidade. Esse tempo será caracterizado por calamidades extremas, perseguições e desafios jamais vistos. No entanto, a mensagem também traz esperança. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e forem redimidos pelo sangue de Jesus encontrarão salvação e paz em meio ao caos. Em Mateus 24, 21 a 22, Jesus disse: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Da mesma forma, em Apocalipse 7,16, menciona-se aqueles que saíram da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Hoje, as comunidades cristãs perseguidas em várias partes do mundo enfrentam situações que refletem aspectos dessa profecia, mostrando como a fé pode permanecer firme mesmo nas piores circunstâncias. Terceiro, as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças representam os juízos finais que Deus derramará sobre a humanidade pecadora. Em Apocalipse 16, 1 a 17, descreve-se como cada taça traz um castigo. A primeira taça provoca feridas dolorosas naqueles que adoram a besta. A segunda e a terceira taças transformam os mares e rios em sangue, causando a morte de toda a vida marinha e contaminando as águas. A quarta taça intensifica o calor do sol, provocando queimaduras extremas. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, simbolizando sua queda moral e espiritual. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho dos reis do Oriente, marcando um evento-chave dos últimos dias. A sétima taça traz relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abalará a terra. No entanto, este capítulo também destaca que aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus poderão escapar da ira vindoura e encontrar refúgio em sua misericórdia. Quarta, a marca da besta. A marca da besta
É um símbolo que representa a lealdade ao anticristo e resulta em condenação eterna. De acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este trecho destaca como a marca será usada como ferramenta de controle social e econômico, exigindo lealdade para realizar transações comerciais. Em Apocalipse 14, 9 a 10, é apresentada a advertência para aqueles que aceitarem a marca. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Isso evidencia a gravidade espiritual de aceitar a marca e a importância de resistir à idolatria e corrupção, mantendo-se fiel a Cristo. Quinto, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são figuras centrais no Apocalipse, simbolizando as forças malignas que atuarão nos últimos tempos. A besta representa um poder corrupto e rebelde contra Deus, identificada pelo número 666, descrito em Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A besta exercerá grande influência, levando muitos a adorarem aquilo que não é divino. O falso profeta, um líder religioso enganador, realizará falsos milagres para sustentar a autoridade da besta, desviando as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse 19 e 20, o destino do falso profeta é descrito. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ambas as figuras representam engano e idolatria, mas as Escrituras garantem sua derrota no juízo final, reafirmando a vitória definitiva do bem sobre o mal. Sexta, a Batalha do Armagedom. A Batalha do Armagedom, mencionada nos capítulos 16 e 19 de Apocalipse, simboliza o confronto final entre as forças do bem e do mal. O termo Armagedom vem do hebraico Har Megido, que significa Monte de Megido. Esse local, situado na antiga Palestina, foi palco de diversas batalhas históricas, mas, no Apocalipse, assume um significado espiritual. Em Apocalipse 19, 11 a 16, o apóstolo João descreve a visão de Cristo liderando os exércitos celestiais. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Na batalha, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos da terra, aliados ao mal, são destruídos. O mal é derrotado definitivamente, marcando o início do reino eterno de justiça e paz. Sétimo, o milênio, o reino de Cristo, por 1000 anos. Após a vitória sobre a besta e o falso profeta, Apocalipse 20 descreve o período conhecido como o milênio. Este é um reinado de 1000 anos de Cristo na terra, caracterizado por paz, justiça e restauração. Satanás será preso durante esse período, conforme Apocalipse 20, 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Nesse período,
Aqueles que foram fiéis a Cristo e sofreram perseguições ressuscitarão para reinar com Ele. Este reinado simboliza o triunfo da justiça e o cumprimento das promessas divinas de redenção e restauração. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um curto período para enganar as nações novamente, levando à batalha final. Oitavo, o juízo final. O capítulo 20 de Apocalipse também apresenta o grande trono branco, onde ocorre o juízo final. Nesta cena poderosa, todos os mortos, grandes e pequenos, comparecerão diante de Deus para serem julgados. E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. De sua presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 a 12. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o destino final de todos que rejeitaram a graça de Deus. Este evento marca o fim definitivo do pecado, do mal e da morte. 9. Novos céus e nova terra. Após o julgamento final, João vê uma visão gloriosa de renovação e esperança, os novos céus e nova terra. Em Apocalipse 21, 1 a 4, lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa visão simboliza a vitória definitiva de Deus sobre o pecado e a restauração de toda a criação. A Nova Jerusalém será um lugar de comunhão perfeita entre Deus e seu povo, onde não haverá mais sofrimento, apenas alegria eterna. 10º, o apelo final. O Apocalipse encerra com um convite e uma promessa. Jesus declara: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 20 e 2:7. O apóstolo João finaliza o livro com um apelo à humanidade. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 20 e 2:17. E o livro termina com a promessa de Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 20 e 2 e 20. O Apocalipse é um livro que combina advertência, promessa e esperança. Ele nos lembra de que a vida neste mundo é temporária e que um dia toda a criação será renovada. Portanto, somos convidados a colocar nossa confiança em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e a viver de acordo com sua vontade. Pergunta final: como essa mensagem impacta sua vida hoje? Que decisões você pode tomar para viver em harmonia com os propósitos de Deus e experimentar a plenitude da promessa de novos céus e nova terra? Que Deus o abençoe abundantemente e fortaleça sua fé a cada dia. Até o próximo vídeo.